Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse, onde quer que você queira. Olha só, um monte de anotação aqui, ó. Tava tentando bolar uma forma de prever o que poderia ter acontecido se o Adriano não tivesse voltado para o Brasil, voltado para casa, para ser feliz, para estar em paz, e tivesse seguido na Europa no auge da sua forma física e forma técnica. E por que a gente está falando disso? Porque tivemos aí uma entrevista que, na verdade, é uma carta falada e transcrita do Adriano no The Players Tribune, que é um site mundial que dá voz aos atletas e que agora tem uma versão no Brasil. E o Adriano acaba sendo a primeira grande aposta do The Players Tribune para falar com o público, né? Para mostrar o outro lado, que é o lado do atleta, o lado do ser humano. E o Adriano foi talvez quem melhor tenha juntado essas duas coisas, né? Um drama profissional com um drama pessoal, e tudo isso acabou mudando completamente a carreira do Adriano, aquilo que poderia ter sido, aquilo que poderia ter continuado sendo, né? Porque o Adriano em algum momento esteve ali entre os principais atacantes da Europa, mas por uma questão pessoal, depois da perda do pai, ele entrou em depressão, teve problemas com bebida, tudo isso ele fala no texto, que é muito bem transcrito, é muito sensível, é muito direto, é muito honesto, ele deixa isso muito claro, e que a paixão dele pelo futebol mudou completamente depois que o pai dele morre em 2004. Mas ele ainda vive grandes momentos no futebol, mesmo com essa dor, né? Ele chama de buraco na alma em determinado momento. Ele fala que tem um buraco no tornozelo, porque ele teve uma lesão em 2011 grave no tendão de Aquiles e nunca curou essa lesão direito. E tem esse buraco também na alma, né? Então é um buraco físico e um outro espiritual, e o espiritual ninguém está aqui para julgar se dá ou não para tapar, se dava ou não para mudar. Mas imaginando que o Adriano não tivesse passado por nada disso e tivesse seguido a sua trajetória de lances muito impressionantes na Inter de Milão, onde ele poderia ter chegado? O Adriano poderia ter sido o melhor do mundo? Essa é a pergunta desse Polêmicas Vazias fora de hora, porque a situação merece. E, de novo, aqui estão todos os apontamentos para tentar chegar a uma conclusão. E o que é que eu tenho aqui nesses apontamentos? Eu peguei, por exemplo, 2010, 2009, 2008, a temporada 2005, 2006, 2004, 2005, 2003, 2004, para entender onde estava o melhor Adriano e, projetando esse melhor Adriano em algumas temporadas, se ele poderia ter beliscado um prêmio de melhor do mundo ou não. O Adriano, no geral, na carreira, tem 430 jogos, 207 gols. Não é um número avassalador, né? É inclusive pouco jogo para pouco gol para um cara desse tamanho. Mas as questões pessoais, emocionais, físicas também, tudo isso acabou, obviamente, interferindo. E aí você tem um atacante que, no geral, tem uma média de 0,48 na carreira. É difícil imaginar, colocando para hoje, que um atacante com 0,48 de média consiga ser eleito o melhor jogador do mundo, né? Mesmo com a loucura Modric em 2018, o normal aí nessa era Messi, Cristiano Ronaldo, é para disputar qualquer coisa próxima ali, você precisa de bem mais que isso, né? Imaginando, por exemplo, que o Lewandowski, que tem basicamente o dobro dessa média de gols aí, precisou ser artilheiro da Champions, precisou ser campeão da Champions para conseguir beliscar um prêmio ali de melhor do mundo. O jogo de lá para cá, né, do período em que o Adriano estava no auge para cá, mudou muito. E os atacantes estão fazendo mais gols, né? A melhor temporada da carreira do Adriano, ele fez 32 gols. Né? 32 gols hoje, continua sendo muito bom, mas você tem aí atacante metendo mais de 50 gols em temporada, 45, 42, 39, e assim, com alguma frequência. Então seria um universo difícil. Mas vamos lá. Eu separei essas temporadas do Adriano, que são 6, né? A temporada 3-4, 4-5, 5-6 e depois os anos de 2008, 2009 e 2010. 2010 eu pego inclusive só Flamengo, porque depois ele acaba saindo e tal, vai para Roma e não consegue render absolutamente nada, são só 8 jogos. Se eu incluísse os jogos da Roma aqui, eu ia derrubar ainda mais a média do Adriano. Mas pegando só esse período
que o Adriano tem de muitos bons jogos, bons números, boas atuações, o Adriano tem, no geral, no melhor da carreira, uma média de 0,64 gol por jogo. Melhora bastante. Ele chegou a ter, por exemplo, 0,67 na temporada 3 e 4, e aí somando Inter e Parma. Ele chegou a ter, na temporada 4 e 5, que é a melhor da carreira dele em média de gols, 0,72, depois cai para 0,41 na temporada 5 e 6, e nesse período no Brasil, na temporada 2008 no São Paulo, ele tem uma média de 0,60, muito boa. E no Flamengo, 0,63 em 2009, com a artilharia do brasileiro e com o título brasileiro, e 0,83 em 2010, mas são poucos jogos, né? São 18 jogos ali e 15 gols pelo Flamengo. Então, eu até dei uma forçada de barra aqui em 2010 para a gente tentar entender esse fenômeno Adriano e onde ele poderia ter ido. Então, no geral, pegando essas temporadas, dividindo por 6, você tem 0,64 de média. É melhor, dependendo ali da temporada, com títulos importantes e tal, a gente pode pensar em alguma coisa. Mas vamos ver de fato o que rolou. Nas temporadas 2003, 2004, 4, 5, 5 e 6, o Adriano estava bem. Apesar de ter se machucado com a história do pai e tal, ele ainda estava bem. Tanto que ele jogou muito na Copa das Confederações, ele teve momentos muito bons com a seleção brasileira em 2004 na Copa América, ele chega titular na Copa do Mundo de 2006, porque ele pede passagem por tudo que ele tem feito. Então aqui ele estava brigando, mas não ganhou. E não ganhou porque teve um período aqui de Ronaldinho Gaúcho, em 2006 tem aquele fenômeno do Cannavaro, porque a Itália é campeã do mundo e tal. Então tem um período aqui que ele está bem e que ele não conseguiu concorrer a melhor do mundo, porque tinham atacantes ou tinham jogadores fazendo mais que ele. O Ronaldinho Gaúcho, acho que era o grande exemplo aí, mas você teve um período aqui com o Tchevchenko jogando muita bola, o Nedved, que inclusive acaba sendo premiado, o Thierry Henry estava voando, então o Adriano não era o melhor jogador do mundo nesse período. Ele foi o melhor jogador da Inter em alguns momentos aqui, é verdade. Só que a Inter, nesse período aqui, não estava beliscando ou chegando perto de ganhar Champions, a seleção brasileira acabou eliminada nas quartas de final da Copa e tal. Então existe um Adriano no auge real e que a gente tem como parâmetro de comparação outros caras que foram premiados, que jogavam mais que ele. Eu citei vários aqui, né? O Tchevchenko, o Nedved, o Thierry Henry, o Ronaldinho Gaúcho e por aí vai. O próprio Zidane, que estava nesse período aqui, né? Esse era uma época meio que dominada por Zidane, resquícios de Ronaldo Fenômeno, que já não contava tanto, mas era o início da era Ronaldinho Gaúcho, você tinha o Thierry Henry também jogando uma barbaridade no futebol inglês, então não dava para o Adriano aqui ainda nesse momento. Ele era um cara que estava tentando tomar conta ainda do futebol europeu, mas já tinha o apelido de imperador, algumas atuações bem assustadoras. O Adriano mesmo, ele é do ciclo, ou se esperava que o Adriano protagonista fosse do ciclo 2006-2010, ou seja, que ele chegaria na Copa de 2010 como o principal jogador do Brasil. Para muitos, era meio que isso. O Ronaldinho Gaúcho ia fazer a passagem de bastão ali e tal, e o Adriano seria o cara para vestir a camisa 9 da seleção em 2010. Só que isso não acontece, né? É nesse momento exato que ele muda de rumo, que ele resolve ficar muito tempo parado, depois vem jogar no São Paulo, vai na história do Refis, depois vem no Flamengo e se sente feliz de novo e tal. E tem bons momentos aqui, mas num outro nível de enfrentamento. E ele acaba não indo para a Copa de 2010 por uma escolha do Dunga, que muita gente insistia e tal, mas o Dunga quis dar essa chance, inclusive, mas não sentiu confiança e não levou e acabou sendo o Luiz Fabiano, que faz 3 gols na Copa do Mundo. Eu só consigo ver aqui uma brecha para o Adriano ser melhor do mundo, que seria o ano de 2010, eu vou explicar já já. Por que não antes? Porque você tem em 2009 já inicia-se a era Messi, o Messi é campeão da Champions, enfim, e o Messi tinha condições. Em 2008 é o Cristiano Ronaldo, campeão da Champions, já jogando uma barbaridade e tal. O mundo começava a mudar um pouco o eixo para o futebol espanhol e para o futebol inglês. O futebol italiano começava a entrar em crise depois da Copa de 2006, então você já tem umas questões aí para analisar. Então 2008, 2009 não dava. 2007 a gente pode discutir, é o ano do Kaká, mas ele joga uma barbaridade. E nesse período você tem aqui o Ibra já na Inter de Milão. O Ibra chega em 2006, 2007, joga 2007, 2008 e 2008, 2009. Nessas 3 temporadas o Ibra mete 66 gols e talvez seja o melhor momento da carreira dele, até depois ele ir para o PSG, ele ainda vive um momento muito bom
no Milan, é verdade, mas ele chega na Inter jogando mais do que na Juventus, né? O Ibra joga muito na Inter de Milão. Então, imaginando aqui que a Inter beliscasse alguma coisa, que o Adriano tivesse muito bem, o olhar das pessoas muito provavelmente ia mais para o Ibra do que para o Adriano. Eu acho muito difícil que, se a Inter tivesse beliscado alguma coisa, que o prêmio não fosse para o Ibrahimovic, por exemplo, em 2007. Suponhamos que não fosse o Milan, o campeão da Champions, e a Inter tivesse ido muito bem. A minha impressão é de que o olhar europeu estava muito mais pronto para dar o prêmio para o Ibra, que, de novo, na média, fez mais gols com o Adriano, foi mais importante nesse período. Aqui já é um período também que o Adriano começa a desviar, o Ibra até chega e toma isso para si, né? Também não se sabe por quanto tempo os dois iam jogar juntos, eu não sei quantos treinadores iam sustentar os dois juntos, o futebol estava passando por uma mudança, né? Você ter dois caras que eram móveis, mas que são dois camisas 9, poderia dar algum tipo de indício e tal, então não dá para saber. Não dá para saber, mas o Ibra fez 66 gols nessas 3 temporadas, então ele sim, o Adriano fez, salvo engano, 75 gols em todas, somando tudo que ele fez na Inter de Milão. O Ibra fez quase isso em 3 temporadas, se machucando menos, jogando mais, por mais tempo e tal, enfim. Então, nesse período aqui, que o Kaká jogou muito e mereceu o prêmio melhor do mundo ali em 2007, o Adriano já estava com o olhar em outro lugar, mas se tivesse focado na Inter, mantendo ali os seus 30 gols, ou 29, ou 32, repetindo até o melhor ano da carreira, eu acho que ainda o Ibra ia estar na frente. Mas é uma suposição completa. Ainda mais porque 2007 não é um ano de Copa do Mundo, né? Não é um ano de Copa. Então ficaria ainda mais difícil, via seleção, o Adriano conseguir alguma coisa. Teria que focar em Campeonato Italiano e em Champions. Lembrando, o Adriano nunca chegou nem perto de ser artilheiro, nem da Champions, nem do Campeonato Italiano. Ele perdeu aí para Luca Toni, Totti, Di Natale e vários outros jogadores. Então eu acho que nesse período aqui o Ibra teria beliscado. Mas chegando a 2010, o Adriano estaria com 28 anos e seria o 9 da seleção brasileira, uma seleção que jogava de forma muito reativa, muito direta, um time muito veloz e que podia até encaixar muito com o estilo do Adriano, que era ótimo em arrancadas, até mais, fazendo isso melhor do que o Luiz Fabiano, por exemplo. Acho que daria um trio bem interessante de encaixe com o Adriano, Kaká e Robinho. E aqui a gente também está falando de um Ronaldinho Gaúcho que foi para outro lugar, né? Porque ele podia chegar em 2010 também ainda municiando bem o Adriano. Mas aí é muito si. A gente está trabalhando com um si só aqui, que é a questão do Adriano. Então vamos lá. O que eu fiz para tentar projetar aqui? Peguei essa média 0,64 e apliquei na Inter de Milão. Quem era o 9 daquela Inter de Milão que ganhou tudo, inclusive a Champions? Era o Milito. O Milito foi o artilheiro daquela temporada na Inter de Milão com 31 gols, certo? Com a média menor que a do Adriano, de 0,54 ou 56. Eu peguei o 0,64 do Adriano, que é o melhor que ele fez na carreira em média, né? De novo, pegando as 6 melhores temporadas do Adriano, somando as médias e dividindo por 6, deu 0,64. Então, o auge do Adriano seria uma média de 0,64, se ele tivesse atingido aquele platô, né? Assim, sempre confiável, jogando sempre a mesma coisa. Se você aplicar esse 0,64 nos 54 jogos que o Milito fez, imaginando que não seria o Milito, camisa 9 da Inter, e seria o Adriano teria batido aí 35 gols naquela temporada. Não é nada estratosférico, mas ele brigaria ali para, de repente, não seria artilheiro do italiano, não teria sido artilheiro daquela Liga dos Campeões da Europa e teria de aplicar também e ver o que aconteceria com a seleção brasileira. 2010 é um ano de Copa, o Brasil cai nas quartas. E no jogo Brasil e Holanda, o Luiz Fabiano não tem nenhuma chance de gol. Então não dá nem para falar, e se fosse o Adriano? É difícil. O Luiz Fabiano fez 3 gols na Copa. O Adriano teria feito quantos? Com essa média aí de 0,64, teria feito 4 gols na Copa? Talvez, 4, alguma coisa. Era possível que o Brasil tivesse batido uma semifinal? Era possível. Era possível que o Brasil tivesse batido uma semifinal e, de repente, até a final. Seria o quê? Brasil e Espanha? A final da Copa do Mundo, não dá para saber. Acho que a única chance do Adriano ser melhor do mundo em 2010 era se o Brasil fosse campeão. Só que tem um porém. O Brasil ia ser campeão do mundo com o Kaká já tendo sido eleito o melhor do mundo em 2007. Então era o melhor do mundo sendo campeão do mundo e já campeão da Champions. A chance do Kaká tomar as atenções era enorme. Né? Lembrando que o Kaká deu 3 assistências na Copa e se o Brasil tivesse
jogado mais 2 jogos aí, o Kaká podia ter metido mais um golzinho, dado uma assistência. Então, cara, é difícil. Se eu fosse projetar com todos esses números aqui, pegando as artilharias que ele não teve, pegando a média de gol e tentando aplicar, fazendo muitas conjecturas, eu acho que não daria para o Adriano ter sido o melhor do mundo. E aí eu nem entro em 2011 para frente, porque aí você já começa Messi, Cristiano, e aí esquece. Não ia dar para o Adriano, não tem a menor condição. Então eu estou pegando o auge dele com 28 anos, numa seleção que era competitiva e poderia ter batido a final da Copa, sem problema nenhum. Né? Daria para aquele Brasil ter passado da Holanda. Foi um jogo, o primeiro tempo, muito bom da seleção brasileira, muito bom mesmo. E uma eliminação meio cheia de asteriscos, mas ok. E aí depois fica no meio do caminho, a Holanda passa pelo Uruguai, vai para a final com a Espanha e perde por um detalhe. Então assim, a única chance aqui de uma discussão teria sido o Adriano campeão do mundo. E aí campeão do mundo, campeão da Champions, né, tendo metido aí 35 gols na temporada, de novo, tudo aqui é projeção, substituindo o Milito por ele. Pode ser, porque aí ele já vinha de várias temporadas metendo aí 25, 26, beliscando isso, beliscando aquilo. Lembrando, não tem nenhuma artilharia de Champions nem de italiano, mas se o Brasil é campeão em 2010, com aquela Inter também ganhando o italiano, ganhando a Copa da Itália e ganhando a Liga dos Campeões da Europa, 4 títulos, eu acho que o Adriano ia brigar. Ia brigar, mas ia ter que disputar com o Kaká, um já eleito melhor do mundo, sendo campeão do mundo. E aí eu não sei até que ponto os votos automáticos, a galera projetaria. Eu acho que ia ser justo o Adriano brigar em 2010 se ele tivesse seguido na reta. Se fosse para ganhar, não dá para saber. Mas se eu pudesse chutar, eu diria que não, porque teria que ser... Tudo isso tinha que dar muito certo para que ele ganhasse em 2010. Para mim é a única janela que tem possível aí. Não sei você pode escrever aqui nos comentários. Foi um programa difícil esse de fazer, porque, cara, você trabalhar com muita projeção aqui, mas... fazer o quê, né? Ó, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, beleza? Nós estamos juntos, abraço.